Você já parou para pensar que aquilo que você coloca no prato, de forma aparentemente inocente e cotidiana, pode ter uma ligação direta com um dos maiores riscos silenciosos da atualidade? O acidente vascular cerebral, mais conhecido como AVC? Pois é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Antes de revelar o alerta que vai mudar a forma como você olha para uma fruta que provavelmente já consumiu ou consome com frequência, eu quero te convidar a ficar comigo até o final, porque as informações que você vai receber aqui não apenas podem surpreender, mas também salvar vidas. Se você valoriza conteúdos que trazem conhecimento útil para o seu dia a dia e para a sua saúde, já deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal para não perder nenhum dos próximos vídeos. Esse é o tipo de tema que nunca aparece do nada na sua timeline, mas que pode fazer toda a diferença no momento em que você ou alguém que você ama mais precisa de informação confiável. O acidente vascular cerebral é uma das principais causas de morte e incapacidade no mundo, e o que muita gente não percebe é que ele pode estar diretamente relacionado a escolhas simples, como o consumo de certos alimentos. Existe uma fruta em especial que tem despertado a atenção de pesquisadores justamente por essa conexão. Não se trata de algo distante ou exótico, mas sim de um alimento que encontramos em feiras, mercados e até no quintal de casa. A questão central aqui é que esse consumo, dependendo da forma, da frequência e do contexto de saúde de cada pessoa, pode funcionar como um gatilho inesperado. E é exatamente nesse ponto que mora o perigo. Aquilo que parece natural e até saudável pode, em determinadas circunstâncias, aumentar significativamente o risco de um AVC. Para entender essa ligação, precisamos primeiro compreender como o corpo reage a determinados componentes presentes nos alimentos. Muitos deles influenciam diretamente a pressão arterial, o controle do açúcar no sangue e até o funcionamento dos vasos sanguíneos. E como o AVC é uma consequência de problemas vasculares, não é difícil perceber a relação. No entanto, a fruta em questão vai além do óbvio, porque não é apenas uma questão de açúcar ou calorias, mas de uma combinação de fatores que interagem de forma complexa com o organismo. E isso explica por que a ciência tem dedicado esforços em desvendar os impactos desse consumo na saúde cerebral e cardiovascular. O que torna esse alerta ainda mais relevante é que boa parte das pessoas consome essa fruta acreditando estar fazendo uma escolha saudável, quando, na prática, podem estar contribuindo para um risco futuro. Claro que não significa que todos devam cortar de vez esse alimento, mas sim que precisamos olhar para ele com uma nova perspectiva, entendendo quando, quanto e como pode ser consumido sem prejudicar a saúde. É justamente essa informação que pode fazer diferença, transformar o que poderia ser uma ameaça em algo administrável, equilibrado e até benéfico se usado corretamente. Agora, se você está se perguntando qual é essa fruta e por que ela pode ter um impacto tão profundo no risco de AVC, fique atento porque nos próximos minutos vamos mergulhar em detalhes científicos, estudos recentes e orientações práticas que vão te ajudar a compreender melhor esse fenômeno. O mais importante aqui é despertar sua atenção para o fato de que a alimentação nunca é neutra. Cada escolha coloca o corpo em um caminho, seja de proteção ou de vulnerabilidade. E é por isso que compreender esse alerta é tão vital. Ao longo do vídeo, você vai perceber que não se trata apenas de demonizar um alimento, mas de enxergar o quadro completo, reconhecer os sinais de risco e ajustar a sua rotina para viver mais e melhor. Esse tema é muito mais profundo do que uma simples curiosidade, é uma oportunidade de prevenir algo que pode mudar completamente a vida de uma família. Por isso, não se esqueça de já deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem você se preocupa, porque a informação de hoje pode realmente salvar vidas. Agora que já estamos alinhados, vamos juntos desvendar a surpreendente ligação entre essa fruta tão comum e o risco de AVC. Poucas horas após o consumo de determinados alimentos, especialmente quando falamos daquela fruta que está no centro do alerta sobre o risco de AVC, o corpo inicia uma série de reações bioquímicas e fisiológicas que, em muitos casos, passam despercebidas, mas que são fundamentais para entender o impacto dessa escolha alimentar. O primeiro ponto que ocorre é a digestão rápida de açúcares simples presentes na fruta, que são absorvidos pelo intestino e liberados diretamente na corrente sanguínea. Esse processo provoca um aumento quase imediato da glicemia, ou seja, do nível de açúcar no sangue. Para uma pessoa saudável, o pâncreas responde liberando insulina, o hormônio responsável por transportar essa glicose para dentro das células. Contudo, em indivíduos com resistência insulínica ou predisposição a problemas metabólicos,
Essa elevação brusca de glicose pode gerar uma sobrecarga, favorecendo processos inflamatórios e prejudicando a saúde vascular. Em paralelo, o excesso de frutose presente nessa fruta específica, quando consumida em quantidade, pode ser metabolizado no fígado de forma acelerada, favorecendo a produção de triglicerídeos. Esse acúmulo lipídico, em poucas horas, aumenta a viscosidade do sangue e interfere na elasticidade dos vasos sanguíneos, elevando o risco de microlesões nas paredes arteriais. É exatamente nesse ponto que mora um dos maiores perigos. A combinação de açúcar elevado e acúmulo de gordura circulante compromete a fluidez sanguínea e pode, ao longo do tempo, gerar a formação de placas ateroscleróticas. Embora os efeitos crônicos demorem anos para se manifestar, a verdade é que a cada ingestão excessiva o organismo sofre pequenos impactos que se somam ao longo da vida. Outro aspecto relevante é a alteração momentânea da pressão arterial. Estudos apontam que o consumo exagerado de frutose pode causar retenção de sódio e água nos rins poucas horas depois da ingestão, resultando em um aumento temporário da pressão. Esse efeito, quando repetido constantemente, contribui para a hipertensão crônica, um dos principais fatores de risco para o AVC. Mesmo pessoas jovens e aparentemente saudáveis não estão totalmente isentas desse impacto, já que o corpo responde de maneira imediata ao excesso. Assim, o que começa como uma simples escolha alimentar pode desencadear uma cascata de eventos que afetam diretamente o sistema cardiovascular. Além disso, não podemos ignorar os efeitos inflamatórios e oxidativos. Dentro de poucas horas, a alta concentração de glicose e frutose estimula a formação de radicais livres, moléculas instáveis que atacam células e tecidos, enfraquecendo as defesas naturais do corpo. Esse processo de estresse oxidativo está intimamente ligado à degeneração dos vasos cerebrais e ao aumento da vulnerabilidade para um futuro AVC. Mais uma vez, não se trata de um único consumo isolado, mas da repetição frequente desses episódios que, somados, constroem silenciosamente um cenário de risco. Um detalhe importante é que, apesar de todos esses pontos de atenção, não estamos falando de um alimento intrinsecamente vilão. O problema está na quantidade, no contexto metabólico do indivíduo e no equilíbrio da dieta como um todo. Poucas horas após o consumo, o corpo já mostra sinais claros de como essa escolha impacta o metabolismo, a pressão arterial e a saúde dos vasos sanguíneos. Ignorar essas reações é deixar de perceber que o organismo fala constantemente por meio de suas respostas fisiológicas. Entender o que acontece nesse curto espaço de tempo é o primeiro passo para repensar hábitos. Acima de tudo, prevenir consequências graves como o AVC. Agora que você já sabe o que acontece no corpo poucas horas após o consumo, quero saber a sua opinião. Você já tinha consciência desses efeitos imediatos ou essa informação foi uma novidade para você? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua experiência. Quando falamos em riscos de saúde relacionados ao consumo de determinados alimentos, nada é mais convincente do que observar o que a ciência e a prática médica têm revelado ao longo dos anos. As evidências científicas, somadas aos relatos de profissionais da saúde que lidam diariamente com pacientes, constroem um quadro alarmante e ao mesmo tempo revelador sobre os efeitos dessa fruta específica no risco de AVC. Diversos estudos internacionais apontam que o consumo excessivo de frutose está diretamente associado a alterações metabólicas que aumentam a probabilidade de eventos vasculares. Não se trata de achismo ou opinião isolada, mas de pesquisas robustas que acompanham milhares de indivíduos ao longo de décadas. O que esses estudos mostram é que pessoas que consomem regularmente altas quantidades de frutose apresentam maior incidência de hipertensão, resistência insulínica, acúmulo de gordura visceral e, consequentemente, um risco mais elevado de acidentes vasculares cerebrais. Pesquisas publicadas em periódicos de referência da área médica, como os de cardiologia e neurologia, reforçam essa preocupação. Em análises de coorte, onde grandes grupos de pessoas são observados por longos períodos, ficou evidente que indivíduos que ingerem diariamente porções generosas dessa fruta possuem, em média, maior pressão arterial e níveis de triglicerídeos mais altos quando comparados com aqueles que fazem um consumo moderado. Esses dados chamam atenção porque revelam um padrão. A relação entre frutose em excesso e danos aos vasos sanguíneos não é episódica, mas recorrente, e tende a se intensificar com o passar dos anos. Médicos que acompanham casos clínicos também relatam situações em que pacientes aparentemente saudáveis, sem histórico familiar relevante, desenvolveram quadros de AVC precoce com fatores de risco ligados à dieta, entre eles o consumo elevado de frutas ricas em frutose.
Outro ponto que merece destaque são os relatos clínicos vindos de unidades de emergência. Profissionais da saúde notam que muitos pacientes que chegam com sintomas de AVC apresentam histórico de hábitos alimentares desequilibrados, onde o consumo descontrolado dessa fruta aparece como um elemento constante. Médicos neurologistas frequentemente destacam que, embora a fruta por si só não seja a única responsável, ela funciona como um acelerador em organismos já sobrecarregados por estresse, sedentarismo e outras escolhas alimentares ruins. Essa visão prática, alinhada às evidências científicas, constrói um retrato ainda mais preocupante. Estamos diante de um hábito aparentemente inofensivo que pode estar potencializando o risco de uma das doenças mais devastadoras. Além dos grandes estudos populacionais, também existem pesquisas experimentais realizadas em laboratório que ajudam a explicar o mecanismo por trás dessa ligação. Quando voluntários ingerem quantidades elevadas da fruta em questão, os exames de sangue realizados poucas horas depois já mostram alterações significativas: aumento da glicose, maior produção de ácido úrico e elevação da pressão arterial. Esses marcadores são justamente aqueles que, ao longo do tempo, criam um terreno fértil para o desenvolvimento de um AVC. Os pesquisadores destacam que não se trata apenas da quantidade de calorias, mas do efeito bioquímico da frutose quando metabolizada no fígado, desencadeando processos inflamatórios e oxidativos que fragilizam as artérias. O mais intrigante é perceber que, enquanto muitas pessoas associam frutas exclusivamente a benefícios, a ciência nos mostra que o consumo desequilibrado pode ter o efeito contrário. Esse contraste entre a percepção popular e os dados médicos é justamente o que torna esse alerta tão urgente. Não estamos falando de eliminar o alimento da dieta, mas sim de reconhecer seus limites, suas consequências, acima de tudo, respeitar o equilíbrio que o corpo exige. Médicos que lidam com reabilitação de pacientes após um AVC frequentemente relatam que a maioria desconhecia completamente os riscos associados ao consumo exagerado dessa fruta. Essa falta de consciência é o que alimenta o problema, pois impede que medidas preventivas sejam adotadas a tempo. Portanto, as evidências científicas e os relatos médicos convergem em um ponto essencial: a informação precisa chegar às pessoas antes que o dano aconteça. Cada estudo publicado e cada história clínica atendida funcionam como um alerta coletivo de que escolhas aparentemente simples podem desencadear consequências graves. Reconhecer esse padrão é fundamental para transformar conhecimento em prevenção, e prevenção em qualidade de vida. O que está em jogo não é apenas uma recomendação alimentar, mas a chance real de reduzir a incidência de uma condição que pode mudar completamente a vida de uma família em questão de minutos. Quando falamos em risco de AVC associado ao consumo exagerado dessa fruta específica, é fundamental compreender que nem todas as pessoas reagem da mesma forma. Existem grupos que correm mais perigo e que, por características biológicas, condições de saúde pré-existentes ou hábitos de vida, têm uma vulnerabilidade muito maior. Esses grupos de risco precisam de atenção redobrada, pois os efeitos que em uma pessoa saudável poderiam ser temporários ou controlados, em indivíduos com predisposição podem se transformar em gatilhos potentes para um acidente vascular cerebral. A primeira categoria que merece destaque é a dos hipertensos. Pessoas que já convivem com a pressão alta estão em estado de alerta permanente, porque seus vasos sanguíneos enfrentam diariamente uma sobrecarga. O consumo frequente de frutose em excesso contribui para elevações adicionais na pressão arterial e favorece o enrijecimento das artérias, elevando drasticamente a probabilidade de um AVC. Outro grupo de grande risco são os diabéticos ou aqueles que já apresentam resistência insulínica. Como a fruta em questão tem alto teor de açúcares simples, a resposta do organismo é um aumento repentino da glicemia. Para quem já tem dificuldade em controlar esses níveis, a ingestão pode se tornar um fator agravante, acelerando processos inflamatórios e aumentando a formação de placas de gordura nas artérias. Médicos relatam que muitos pacientes diabéticos que sofreram AVC apresentavam uma rotina alimentar rica nesse tipo de fruta, sem perceber que estavam intensificando um quadro metabólico já frágil. Em termos práticos, cada ingestão exagerada funciona como um empurrão a mais na direção de um evento vascular grave. Os indivíduos com histórico familiar de doenças cardiovasculares também não podem ser ignorados. Mesmo que sejam jovens e aparentemente saudáveis, carregam uma predisposição genética que pode ser ativada mais cedo se combinada a hábitos de risco. Para essas pessoas, o cuidado precisa ser redobrado, pois a herança genética, somada ao consumo excessivo da fruta, forma uma combinação perigosa. Da mesma forma,
Pessoas com sobrepeso ou obesidade encontram no consumo desenfreado dessa fruta um agravante adicional. A frutose em excesso é convertida em gordura pelo fígado, favorecendo o acúmulo de gordura visceral, que é um dos principais fatores de risco não só para o AVC, mas também para infartos e outras complicações vasculares. Não podemos esquecer dos idosos, que já apresentam naturalmente uma diminuição da elasticidade vascular e maior dificuldade em manter a pressão arterial sob controle. Para eles, o impacto do consumo exagerado da fruta pode ser ainda mais severo, acelerando processos de degeneração nos vasos e aumentando o risco de um AVC isquêmico ou hemorrágico. E há também os fumantes e os sedentários, dois perfis que, somados ao consumo descontrolado de frutose, criam um terreno fértil para a formação de coágulos e para a fragilização da saúde cerebral. Quando observamos esses fatores juntos, fica claro que o perigo não está apenas no alimento em si, mas na forma como ele interage com o organismo já fragilizado por condições de risco. Os fatores agravantes não param por aí. O estresse crônico, noites mal dormidas e dietas pobres em nutrientes protetores, como fibras, vitaminas e antioxidantes, amplificam os efeitos nocivos da frutose em excesso. O corpo já sobrecarregado por cortisol elevado e inflamações recorrentes reage de maneira ainda mais agressiva a picos glicêmicos e alterações de pressão arterial. Por isso, compreender quem corre mais perigo e quais fatores aumentam a vulnerabilidade é essencial para tomar decisões conscientes. Essa consciência não é apenas individual, mas coletiva, porque muitas vezes essas pessoas fazem parte do nosso círculo familiar e podem ser orientadas e ajudadas a ajustar seus hábitos antes que seja tarde. Portanto, identificar os grupos de risco e reconhecer os fatores agravantes é um passo fundamental para prevenir o AVC. Não se trata de demonizar uma fruta, mas de entender como ela pode ser perigosa quando inserida em um contexto de saúde já fragilizado. A prevenção começa pelo conhecimento, e a mudança vem com escolhas conscientes. Se você percebeu que faz parte de algum desses grupos ou conhece alguém que se encaixa nessas descrições, a informação que compartilhamos aqui pode ser decisiva para transformar um hábito arriscado em uma atitude mais equilibrada. Se esse conteúdo fez sentido para você e acredita que pode ajudar mais pessoas a cuidarem da própria saúde, deixe o seu like agora mesmo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos. Ao longo deste conteúdo, vimos que o consumo exagerado de determinadas frutas, especialmente aquelas com alta concentração de frutose, pode representar um risco silencioso e poderoso para o desenvolvimento de problemas vasculares, consequentemente, para o aumento das chances de um acidente vascular cerebral. Mas, tão importante quanto reconhecer o perigo, é saber que existem alternativas seguras e eficazes que permitem reduzir significativamente esses riscos no dia a dia. A boa notícia é que não se trata de uma mudança radical ou de abrir mão totalmente desse alimento, e sim de aprender a equilibrar sua presença dentro de uma rotina alimentar mais consciente e inteligente. A primeira estratégia é moderar as quantidades, respeitando os limites naturais do corpo. Em vez de grandes porções de uma única fruta concentrada em açúcar, opte por pequenas quantidades distribuídas ao longo da semana, permitindo que o organismo metabolize sem sobrecarga. Outra forma de reduzir os riscos está na combinação inteligente dos alimentos. Consumir frutas junto com fibras, proteínas ou gorduras boas retarda a absorção dos açúcares, evitando picos glicêmicos e minimizando os impactos negativos na pressão arterial. Por exemplo, ao invés de comer a fruta isoladamente, você pode incluí-la em uma salada acompanhada de sementes, iogurte natural ou oleaginosas, transformando-a em uma refeição mais equilibrada e protetora para os vasos sanguíneos. Pequenas mudanças como essa, repetidas de maneira consistente, criam um efeito cumulativo positivo para a saúde cardiovascular. Substituições conscientes também desempenham papel essencial. Se o objetivo é adoçar a rotina sem sobrecarregar o corpo, frutas de menor índice glicêmico, como maçã, pera ou frutas vermelhas, podem ser ótimas alternativas. Elas fornecem fibras, antioxidantes e vitaminas, ao mesmo tempo em que reduzem o impacto imediato sobre a glicemia. Além disso, é possível explorar preparações caseiras que valorizem o sabor natural dos alimentos, eliminando a necessidade de buscar constantemente a doçura intensa da fruta em questão. Esse processo de reeducação do paladar ajuda o organismo a se adaptar e, com o tempo, diminui a compulsão por excessos. Mas não podemos ignorar que a prevenção vai além da alimentação. Hidratação adequada, prática regular de atividade física, sono de qualidade e manejo do estresse são pilares fundamentais para reduzir o risco de AVC.
O corpo humano é um sistema integrado, e não adianta corrigir apenas um ponto sem observar o todo. Assim, cada escolha positiva soma uma camada de proteção. Beber mais água auxilia os rins a manter a pressão equilibrada, o exercício físico melhora a circulação e fortalece o coração, o sono regula hormônios essenciais e o controle do estresse reduz processos inflamatórios silenciosos. Quando tudo isso caminha em conjunto, os impactos negativos de um consumo eventual da fruta tornam-se muito menores. Uma aplicação poderosa desse conhecimento é justamente transformar a informação em atitude. Não basta apenas ouvir que algo pode ser prejudicial, é preciso colocar em prática substituições, ajustes e limites que estejam ao alcance da realidade de cada pessoa. A verdadeira prevenção começa na rotina, no prato de cada refeição, nos pequenos hábitos que parecem irrelevantes, mas que, somados, definem a saúde ao longo dos anos. Esse é o convite. Olhar para a alimentação e para o estilo de vida não como uma obrigação restritiva, mas como um investimento silencioso e constante na sua própria qualidade de vida. Agora eu quero te ouvir. Depois de refletir sobre todas essas informações e alternativas, qual mudança você acredita que pode começar a aplicar já no seu dia a dia para reduzir riscos e cuidar melhor da sua saúde? Deixe seu comentário logo abaixo. Compartilhe sua experiência e inspire outras pessoas a também repensarem suas escolhas. Esse diálogo é fundamental para que possamos construir, juntos, uma comunidade mais consciente e saudável. E se esse conteúdo fez sentido para você, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar recebendo materiais que podem transformar a sua forma de viver e se proteger. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Cuide-se bem e até o próximo vídeo.